Oi pessoal, novamente. Essa videoaula é para a gente falar sobre descargas elétricas no ar, modelo atômico de Rutherford e elemento químico e número atômico, tá bom? Essa aula foi feita com base nas páginas 43, 44, 45 e 46 do livro de vocês. Então não é porque eu estou passando videoaula que dispensa a leitura. Não é isso. Leiam essas 4 páginas para também entender o que vai ser dito aqui nessa videoaula, tá bem? Vai ser uma videoaula curta, o assunto ele não é complicado, não tem cálculo que nem o outro, vai ser um assunto mais fácil de se entender. Bom, pessoal, descargas elétricas no ar. Ele começa assim: o ar, quando está na pressão e na temperatura ambientes, é um isolante elétrico. O que a gente viu de isolante elétrico? Que é aquele material que tem a capacidade de reter energia e ele não absorve energia e nem transmite energia. Ele está ali para poder reter, como a borracha, por exemplo, e o plástico. São dois materiais que não absorvem energia elétrica. Se um corpo eletrizado está separado pelo ar de um corpo não eletrizado, não haverá transferência de carga elétrica do primeiro para o segundo, porque o ar é um isolante, ou seja, o ar ele não é um meio que propaga carga elétrica, tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui um exemplo de uma esfera carregada positivamente, ela está com carga elétrica. Aqui eu tenho um catavento para simbolizar o ar, e aqui eu tenho outro corpo, uma outra esfera. Pelo ar, pessoal, essa esfera não tem como transferir essas cargas aqui para outra esfera. Então, eu teria que precisar de o quê? De um condutor elétrico, tá bom? Então, o ar ele não propaga energia elétrica, tá bem? Agora, se fosse um fio de cobre aqui no meio, que o cobre é um tipo de metal, é um condutor elétrico, é um material capaz de absorver e de transferir energia, se eu tocasse uma ponta nessa esfera e a outra ponta nessa outra esfera, ia acontecer o seguinte: essa esfera iria passar cargas para o cobre, que é um condutor elétrico, que ele tem capaz de absorver e de transferir energia. Ele ia absorver a carga elétrica dessa esfera e iria despejar nessa outra esfera. Assim, todos três ficariam carregados positivamente. Ah, professor, mas por que com o ar não deu certo? Porque o ar, pessoal, é um isolante elétrico. Ele não absorve nem transfere energia. Já o cobre, ele é um metal, ele tem essa capacidade de transferir a energia, tá bom? Condutor elétrico e isolante elétrico. O condutor elétrico, como eu já disse, ele oferece baixa resistência à passagem de cargas elétricas, ou seja, ele tem alta capacidade de adquirir e transmitir carga elétrica. Ah, dá para confundir esse negócio de baixo com alto, mas preste atenção. Quando ele diz que ele oferece baixa resistência, significa que ele não resiste muito à energia elétrica, ou seja, a partir do momento que ele tem a oportunidade de tocar na energia, na carga elétrica, ele já vai absorver, já vai transferir. Por isso que diz que ele tem uma alta capacidade de adquirir e transmitir carga elétrica. Mas o isolante elétrico é diferente. Ele oferece alta resistência à passagem de cargas elétricas, ou seja, tem a baixa capacidade de adquirir e transmitir carga elétrica, tá bem, pessoal? Ele tem a capacidade de reter energia, mas professor, ele sempre vai reter, ele nunca vai absorver? Tem um porém, que é o seguinte: quando corpos estão eletrizados com cargas muito elevadas ou quando estão muito próximos, a resistência que um material isolante elétrico oferece pode não ser suficiente para impedir a transferência de cargas elétricas de um corpo para o outro. O que isso tudo quer dizer? Significa o quê? Eu tenho um isolante elétrico, mas ele está muito próximo de um material que está carregado eletricamente. Aí sim ele tem a capacidade de absorver aquela carga elétrica. Pouca quantidade, mas tem. Mas se o isolante elétrico está perto de um material que está muito, mas muito carregado eletricamente, é outra situação que ele tem a capacidade de absorver e até transmitir essa energia, transferir essa energia, tá bom? Essa transferência, pessoal, pode acontecer acompanhada de luz, ruído, na forma de uma faísca momentânea reconhecida como descarga elétrica, que é o que acontece nos curtos-circuitos de uma tomada e até mesmo nas chuvas, né? O exemplo dos raios e relâmpagos. Ah, raio, relâmpago é toda a mesma coisa? Tem uma diferença, pessoal. O relâmpago é aquele brilho que você vê no céu, é aquela descarga que você vê passando no céu. A partir do momento que ele solta aquele barulho e ele entra em contato com o chão, ali é o trovão descarregando a energia no solo, tá bem? A não ser que haja um para-raio, um fio terra que vai absorver aquela descarga elétrica e vai descarregar num local seguro, num solo seguro distante de pessoas, tá bem? Ainda sobre descargas elétricas no ar,
Outro exemplo de situação em que pode haver descarga elétrica é quando o nosso corpo está eletrizado e aproximamos a mão de algum objeto de metal, como mostra aqui a figura. Essa figura tem no livro de vocês, inclusive ela foi tirada de lá, tá bom? Nesse caso, quando a ponta do dedo está quase tocando o metal, a distância entre ambos, entre os dois, é muito pequena e antes de haver o toque, uma pequena descarga elétrica salta entre ambos, entre os dois, transferindo carga elétrica do dedo para o metal. Essa descarga provoca uma sensação dolorosa e desagradável no local. É de fato um pequeno choque elétrico, tá, pessoal? Então, quando a pessoa ela está com sua mão ou com alguma parte do seu corpo muito carregada, ao momento que ela for encostar o dedo perto de uma maçaneta de metal, algum objeto de metal, ou algum objeto que seja condutor elétrico, que tem capacidade de absorver e de transferir a energia, vai acontecer esse pequeno choque. Mas isso se estiver muito carregado. Vai sair cargas da mão da pessoa para a maçaneta de metal. Tá? Ah, professor, mas por que é da mão da pessoa? Porque o livro de vocês, pessoal, se vocês derem continuidade à leitura, ele vai dizer o seguinte, que durante o nosso dia a dia, o nosso corpo sofre vários atritos com outros objetos, seja com roupas, seja com objetos de utilizar em casa, seja com computadores, seja com celular, seja com materiais de seda, materiais de... enfim, roupas em geral, que roupa é um material que causa muito atrito no corpo da pessoa, inclusive é o que a gente veste todos os dias, né? Então é por isso que a carga está saltando da mão da pessoa para a maçaneta de ferro e causa essa sensação pequena, dolorosa, que é o choque elétrico, tá? Porque a carga está indo da mão da pessoa para a maçaneta, que é uma maçaneta de metal, e por ser de metal tem a capacidade de absorver a energia e de transmitir essa energia também, tá bom? Pessoal, mas também a capacidade, esses choques elétricos, eles podem ser muito frequentes em dias secos, mas em dias muito úmidos, eles podem ser menos frequentes. Por quê? Pensa comigo, eu tenho aqui um metal que ele está carregado positivamente. Se houver chuva, a chuva vai cair nesse metal e o que vai acontecer? Através da eletrização por contato, a água da chuva ela vai absorver parte dessas cargas positivas que tem no metal. E isso vai o quê? Vai deixar o metal neutro, ou seja, sem cargas. A água quando cair vai absorver as cargas que tem nesse metal e vai deixar ele de forma neutra. Neutra significa sem cargas, tá bem? Então assim vai estar evitando o risco de choque elétrico, vai estar evitando o risco de caso alguém encoste em algum material de metal, haja aquele choque elétrico, como aqui na situação da maçaneta de metal com a mão da pessoa. Tá bem, pessoal? Ah, professor, em dias muito seco? Bom, em dia muito seco, como não tem muita umidade no ar, a barra de metal, os materiais de metal vão ficar carregados positivamente ou negativamente, tá bom? Vão ter muita carga elétrica e não vão ter com quem dividir essas cargas, não vai ter quem absorva, então pode causar um possível choque, tá bem, pessoal? Mas não é assim, vou triscar ali na barra de metal e vou tomar um choque, não é isso. É quando ela está muito carregada que aí pode haver essa sensação dolorosa que é o choque elétrico, tá bem? Sobre o modelo atômico de Rutherford, né? Teve até a videoaula na televisão também. Né? Pessoal, esse aqui é Joseph John Thomson, tá? Que ele viveu de 1856 a 1940. No livro de vocês afirma que ele concluiu em 1897 que existe uma partícula menor que o átomo, dotada de carga elétrica negativa. Essa partícula subatômica, isto é, menor que o átomo, passou a ser denominada de elétron. De elétron por quê? Pelo fato de ter carga negativa, tá bom? No final do século XIX, foi descoberta outra partícula que tem massa 1836 vezes maior que a de um elétron. É massa, tá bem, pessoal? Não é tamanho. Massa se refere a peso. Com carga equivalente, só que positiva, chamada de próton, tá bom? Esse daqui é Ernest Rutherford, que ele viveu de 1871 a 1937. E em 1911, né, no decorrer de sua vida, o cientista neozelandês Ernest Rutherford, ele concluiu com base em evidências experimentais que o quê? Primeiro, o átomo não é maciço, ele apresenta muito mais espaço vazio que preenchido. A maior parte da massa, ou seja, do peso de um átomo, se encontra em uma pequena região central,
que chamamos de núcleo, onde estão os prótons, ou seja, onde estão aquelas cargas positivas, tá bom? Na região ao redor do núcleo, que chamamos de eletrosfera, movimentam-se os elétrons, porque ficam como se fossem argolas rodeando o núcleo. Não, são argolas que rodeiam o núcleo, tá bom? E nessas argolas existem os elétrons, tá bom? Eu vou mostrar um modelo mais na frente, inclusive no livro de vocês também tem, e na videoaula vocês devem ter visto na televisão quem assistiu. O raio da eletrosfera, pessoal, é milhares de vezes maior que o raio do núcleo, ou seja, os tamanhos dele não são iguais, é diferente um do outro. O núcleo, a gente pode perceber aí que ele é muito pequeno em relação à eletrosfera, tá bem? E essas ideias constituem o modelo atômico de Rutherford, tá bom? Esse aqui é James Chadwick, e em 1932, o inglês James Chadwick concluiu que existe outra partícula subatômica de massa muito próxima do próton, que é a da carga positiva, porém eletricamente neutra, ou seja, sem carga elétrica, nem positiva nem negativa. E essa partícula é denominada de nêutron, pelo fato de ser neutra. Os nêutrons localizam-se no núcleo do átomo juntamente com os prótons, tá bem, pessoal? Então, os nêutrons, que são as cargas, que são aquelas partículas sem cargas elétricas, e os prótons, que são aqueles de carga positiva, eles ficam no núcleo. Esse aqui foi o modelo criado, o modelo atômico de Rutherford, tá bom? Aqui eu tenho o núcleo, tá bom? Em negrito eu tenho os nêutrons, que são partículas eletricamente neutras de massa aproximadamente igual à do próton, massa, peso, tá bom? Tenho aqui o próton em amarelo, partícula com carga elétrica positiva, e eu tenho aqui a eletrosfera. Tenho aqui os raios da eletrosfera e as bolinhas azuis, que são os elétrons, que são partículas com carga elétrica negativa e com massa de 1836 vezes menor que a do próton, tá bom? Aqui eu tenho o núcleo. O núcleo é composto de quê? De prótons e nêutrons. E a eletrosfera é composta de elétrons. Tá bem, pessoal? Em elemento químico e número atômico, ele diz no livro que os químicos, na verdade, observam que durante as reações químicas, o núcleo dos átomos, pessoal, ele permanece inalterado, ou seja, aqueles prótons e aqueles nêutrons vão ficar lá, ninguém vai mexer neles. E que quando um átomo se une a outro, essa união acontece por meio de modificações aonde? Na eletrosfera, que é o que fica circulando o núcleo, tá bem? Assim, os acontecimentos estudados pelos químicos estão relacionados a alterações na eletrosfera dos átomos, não é no núcleo. A ciência que estuda, pessoal, a ciência que estuda a transformação no núcleo de um átomo é a física nuclear, tá bem? Não é a química. A química, os químicos, eles estudam as mudanças que ocorrem na eletrosfera devido à interação de um átomo com o outro, tá bem? Os cientistas perceberam também, nas primeiras décadas do século XX, que o número de prótons, que são as cargas positivas, determina as propriedades químicas de um átomo, tá bom? Vai determinar o ponto de fusão dele, o ponto de ebulição, que foi o que a gente viu lá no nosso primeiro capítulo, tá bem? E aqui essa informação do livro de vocês, que ele fala o quê? Que o elemento químico ele apresenta o nome, né? Apresenta o seu símbolo e apresenta o número atômico. Tá? Número atômico e massa, número de massa. O número de prótons, pessoal, que é as cargas positivas no núcleo de um átomo, é chamado de número atômico e é representado pela letra Z. Cada elemento químico possui um nome, um símbolo e um número atômico, que eles são característicos, ou seja, que são características únicas deles. Já o número de massa de um átomo, representado por A, e definido como total de prótons, que é a carga positiva, e de nêutrons em seu núcleo, ou seja, o meu número de massa vai ser a soma do meu número atômico com o meu N, que representa o número de nêutrons no meu núcleo, tá bom? E em palavras a gente diz o quê? O número de massa de um átomo é igual à soma dos seus números de prótons e números de nêutrons, ou seja, o peso daquele átomo vai se referir ao quê? A igual a Z mais N. O que é meu A, pessoal? Meu A é número de massa, tá bom? Vai ser o número que representa o peso daquele próton, tá bom? Número de massa.
daquele próton não, daquele átomo, tá bom? O Z significa o total de prótons e o N significa total de nêutrons. Então vamos repetir: o A, número de massa, Z, número de prótons, total de prótons, e o meu N, total de nêutrons. Para eu saber o número de massa de um átomo, eu preciso somar a quantidade de prótons que tem no núcleo dele com a quantidade de núcleos, com a quantidade de nêutrons. Desculpa, pessoal, com a quantidade de nêutrons que há naquele núcleo. Então, eu vou repetir porque eu me enrolei. Para eu saber o número de massa que eu tenho em um átomo, eu preciso somar o meu número de prótons totais que tem no meu núcleo e o meu número de nêutrons total que tem também no meu núcleo. Prótons e nêutrons ficam sempre no mesmo núcleo, tá bom, pessoal? Representação para um átomo. Ao representar um átomo, os químicos convencionaram escrever o número atômico Z, tá bom? Na parte inferior esquerda do símbolo e o número de massa A na parte superior esquerda. Então vamos lembrar, o que é o Z, pessoal? O Z é o total de prótons, o N é o total de nêutrons e o A é o total de prótons mais nêutrons, tá bom? Vou voltar para vocês verem. O A, número de massa, o Z, número de prótons e o N, número de nêutrons. O A é a mesma coisa que Z mais N, que é a mesma coisa que prótons mais nêutrons, tá bom? Então, bora lá. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho C, de carbono. Lembra que aqui ele disse que o meu elemento químico apresenta um nome, que é o carbono, que eu vi lá, o símbolo, número atômico. Então, bora ver. Ele diz o quê? Que o meu número atômico Z na parte inferior esquerda do símbolo, inferior esquerda, tá aqui o 6, e o número de massa A na parte superior esquerda, fica em cima. Vejamos alguns exemplos. O C, que é o carbono, representa um átomo do elemento químico carbono, com 6 prótons, tá aqui o Z, que é prótons, lembra que o Z é a quantidade total de prótons, 6 nêutrons. Professor, mas ele não disse o N em nenhum momento aí. Como é que eu sei que são 6 nêutrons? Porque, pessoal, presta atenção. Ele não está me dizendo que o meu A é o 12. Ele disse aqui, ó. E o número de massa A na parte superior esquerda. Superior, em cima, esquerda. Tem aqui o 12, então. Eu não disse a vocês que o A é igual a Z mais N? Então, se 6 é o meu número de prótons, quanto que falta de nêutron para chegar em 12? Falta mais 6, não é verdade? Então, por isso que são 6 nêutrons. E se estiver eletricamente neutro, 6 elétrons. O que significa eletricamente neutro, pessoal? Significa o quê? Que se na eletrosfera tiver 6 elétrons e no núcleo tiver 6 prótons, ou seja, se na eletrosfera tiver 6 partículas de cargas negativas e no núcleo tiver 6 partículas de cargas positivas, o meu elemento químico está eletricamente neutro, tá bom? Isso significa eletricamente neutro, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons e eles vão se anular, tá bom? Aqui eu tenho o Na, que é o sódio, representa um átomo do elemento químico sódio com 11 prótons. Quanto que falta para chegar no meu número 23, que é o número de massa A? Z mais N. Aqui eu tenho o Z, que é prótons, e aqui eu tenho o N, que é 12 nêutrons. Então, 11 com 12, 23. Se estiver eletricamente neutro, serão também 11 elétrons. Se estiver eletricamente neutro, tá, pessoal? Se tiver 11 prótons e 12 elétrons, já não está eletricamente neutro. Para ele estar eletricamente neutro, ele precisa de 11 prótons no seu núcleo, que são 11 partículas de cargas positivas, e 11 elétrons na eletrosfera, que são 11 partículas de cargas negativas, tá bom? E eu tenho aqui o último exemplo, o cloro, Cl, representado um átomo do elemento químico cloro. Lembra que quando o meu elemento químico é representado por duas letras, a primeira sempre é maiúscula e a segunda sempre minúscula. Não vamos esquecer disso. Cl representa um átomo do elemento químico cloro com 17 prótons, que é aqui embaixo o meu Z, e em cima é o meu A. Para chegar em 37, eu preciso de quê? De 20 N, que são nêutrons. E se estiver eletricamente neutro, são 17 elétrons. De novo, pessoal, eletricamente neutro significa a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Os prótons, pessoal, têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga negativa. Se um átomo
Se em um átomo o número de elétrons for igual ao de prótons, então a carga negativa de todos os elétrons anulará a carga positiva de todos os prótons, e a carga total será nula, será zero. Nesse caso, que eu já falei várias vezes, dizemos que o átomo é eletricamente neutro, tá bom? É só dizer o seguinte: eletricamente neutro significa o quê? Que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se ele não é eletricamente neutro, o que está acontecendo? A quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons e vice-versa. Tá bem, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Não é um assunto tão complicado, é um assunto que requer leitura e atenção. Então eu peço a vocês que leiam as páginas da 43 até a 46. Se não me engano é da 42, na verdade, até a 46, tá bom? E tentem responder a atividade. Qualquer dúvida, podem me chamar, tentem ver o vídeo novamente. Não é um assunto complicado, como eu disse, é apenas que requer leitura e atenção, tá bom? Mas eu estou disponível para ajudar em qualquer tipo de dúvida. Fiquem com Deus e um abraço.